Oi, gente! Estamos começando mais uma edição do nosso Pode Pai, Pode Filho, e hoje vai ser um Pode Pai, Pode Filho um pouco diferente, já já eu conto para vocês. Aqui eu sou o Pode Pai. Eu sou o Pode Filho Alê e o Pode Dog o Anselmo tá aqui. Sempre com a gente, o nosso mascote Anselmo. E antes de apresentar os dois convidados de hoje, sempre aquele pedido para que você faça a sua inscrição no nosso canal, dê o seu like, faça o seu comentário, a sua sugestão, que esporte você quer que a gente fale, você quer que a gente fale de música, que tipo de música, sertaneja, pop, porque aqui a gente fala sobre tudo. E as nossas mídias sociais, sempre bom a gente lembrar, né, Lê? A gente tá @podpai, podfilho no Twitter e no TikTok, @podpai.podfilho no Instagram. Segue a gente aqui, segue o canal do SBT Esportes também e o nosso canal de cortes, que é o Cortes Pode Pai, Pode Filho. Você pode fazer a sua inscrição também no canal do digital do SBT, o SBT. E vem aí o Mais SBT nesse ano de 24 com muitas novidades, principalmente na área esportiva. Bom, hoje o nosso papo, já que é um podcast Pode Pai, Pode Filho, o nosso papo hoje vai ser com um Pode Piloto e Pode Pai de Piloto. Eu estou falando do Eric Granado, nosso representante do Mundial de Moto Velocidade correndo na Moto E, e estou falando do Marco Antônio, que é o pai do Eric Granado e que cuida da carreira do Eric Granado. Então hoje vai ser um papo de pai e filho. Prazer, Eric, prazer, Marco Antônio, terem vocês aqui no Pode Pai, Pode Filho, a gente falar um pouco sobre moto, sobre a sua carreira, Eric. Pô, pessoal, obrigado pelo convite, muito feliz de estar aqui contando um pouquinho da minha história para vocês. Como eu falei há pouco, eu fiz um vídeo aqui pro pessoal que me segue. Primeira entrevista que eu faço junto com meu pai, então vai ser interessante ver um pouco o ponto de vista dele, ele contando um pouquinho algumas experiências, algumas coisas que a gente viveu. Já passamos muitos momentos bons, mas também muitos momentos difíceis de perrengue, que acho que só eu e ele sabemos, então vamos lá, espero que o pessoal goste. Legal estar na companhia de vocês, esse dogão lindo aí que já tá quase dormindo. E é isso. O Marco Antônio, você tá com um filho de 27, né? O Eric tá com 27, a mesma idade do Alê, que é o meu filho. A única preocupação minha era com relação ao estudo. E ele acabou se formando em medicina. Falei, bom, agora é missão realizada. Aí ele resolveu fazer jornalismo, não quer mexer com medicina, está no primeiro ano de jornalismo. Agora eu vou ter que ter um trabalho de um pouquinho parecido com o seu, né? Que é de cuidar, de encaminhar. O Eric, desde o início, você cuidando da carreira dele. Hoje, você tem outra atividade, dá tempo para outra atividade? Como é que é a história de ser um pai de um piloto de mundial de moto velocidade? Bom, legal estar aqui, Theo. Prazer é nosso. Muito feliz, né? Realmente é a primeira vez que a gente está fazendo um negócio desse, um bate-papo assim, falar sobre a carreira, sobre a nossa vida, né? E fico muito orgulhoso que eu admiro bastante o trabalho de vocês. Obrigado. O seu trabalho, você sabe Obrigado. disso, né? A gente conversou bastante. A gente conversou na época bastante. Da Fox, né? Narrei algumas vitórias do Eric. Então, para mim é um orgulho muito grande estar aqui e vamos falar bastante coisa. Sobre o Eric, eu tenho pouco tempo para minhas atividades. Eu trabalho na área de construção civil, na parte de engenharia e foi a minha vida inteira fiz isso, há 35 anos fazendo isso, mas nos últimos 20 eu tenho doado bastante tempo para a carreira do Eric, né? Então, realmente, meu tempo hoje, eu estou dizendo 60%, 70% é para a carreira dele. Viaja muito, acompanha muito de perto? Muito. Todas as corridas, não? Praticamente todas. E como é que hein? Porque vida de piloto é um negócio complicado, né? O Eric pode falar isso. Você começa a treinar e, de repente, não vai bem no treino, sabe que não tá, ou vai bem no treino, mas sabe que não está com uma moto legal para corrida, vai ter problema. Como é que é esse contato? De repente você jantar no sábado à noite, geralmente no sábado, né? Jantar no sábado à noite e ele fala, pô, tô com um problema, acho que amanhã não vai dar. Ou no café da manhã, ele acordar e falar assim, ó, estive pensando aqui, eu acho que eu encontrei um caminho, vou conversar com a equipe. Como é que é essa coisa do pai trocando essas informações? Porque você vira um integrante da equipe, né? Bom, Theo, eu vou voltar um pouquinho lá atrás, né? Nos 27 anos, mais ou menos, como tudo isso aconteceu, né? Na verdade, eu corri de moto como amador, né? Como hobby. E eu tenho um amigo, né? Que corria de moto, mexe com moto Santo Filtrim, o Aurélio Barros.
que eu falei, putz, vou fazer um filho. E ele vai ser piloto. E vocês vão me ajudar a fazer ele chegar no Mundial. Ele não tinha nem nascido ainda. Sim. Não vai chorar, hein, pai? O pessoal tá assistindo aqui, você forte. E tá Eu só sou- começando, hein? É mesmo, essa história é bacana. Então, fiquei motivado. Desculpa. Não, que é isso. Isso é bom. E aí eu fui para assistir as 200 milhas de Daytona, né? Primeira vez que eu tinha ido para os Estados Unidos. E eu comprei um brochinho, aqueles que você dá para as crianças, para recém-nascido, para as pessoas que vai visitar, Sei. com uma motinho com o número 1. E fui dando. De brinde pras pessoas. Mas o Eric já tinha nascido nessa época? Não. Não. Não tinha nascido. E aí, enfim, aí ele nasceu, isso aí foi em março, ele nasceu em junho. E aí eu falava para essas pessoas, agora é o seguinte, eu vou correr atrás para arrumar o dinheiro e vocês vão me ajudar a fazer ele chegar. Não tinha nem nascido aí. Tinha acabado de nascer. Enfim, aí foi para frente, foi indo, com 4 anos a gente pegou e levou ele ali no AMB, numa pracinha que tinha um tiozinho lá que alugava a motinho de aluguel. E ele já andava, tinha habilidade com bicicleta, com 2 anos sem rodinha já, e eu ia em Interlagos correr, ele ia ver, e ele fazia aqueles malabarismos com a bicicleta. Eu falei, não é possível, como que ele pode fazer um negócio desse, né? Só vendo os outros fazer de moto, ele fazia com a bicicleta. De empinar, de frear assim. E a gente achava o domínio dele com isso interessante. E aí, com 4 anos, levei ele nesse lugar para andar de moto, e ele subiu na moto e... Parece, não sei se você já viu, viralizou agora na internet, um avô que deu uma motinha, um quintal, você viu? Um quintal, o avô deu uma motinha pro neto, e o neto... Aí ele olhando pra avó, falando, olha o que eu fiz, né? Mas, então, Theo, essa minha emoção toda, desculpa que às vezes é difícil controlar, porque foi muito sofrimento, que o esporte a motor, principalmente, você tem mais sofrimento do que felicidade. Isso aí. Vocês que estão aí como jornalista sabem como é que é. Você tem mais decepção muito mais do que conquista. E fora quando você vê as situações que passam, de você ser trapaceado, de você ser enganado, é o seu filho. Você vai para uma equipe errada, te toma picareta, Bom, assim. enfim. E isso não aconteceu só com ele, acontece com um monte de gente. Enfim, aí foi indo e tal... Falei pra minha esposa, vou arrumar uma moto. Ele vai, ó, como já saiu andando, acelerando a motinha, primeira vez, nunca tinha subido nenhuma moto, caiu, começou a chorar. Falei, puta, deu ruim, né? Falei, aí, pai, que estragou a moto? Não. Ah, então tá bom, quero continuar andando. Aí minha esposa, não, pelo amor de Deus, vamos esperar um pouquinho mais. Com 5 para 6 anos, eu comprei uma motinha pequenininha, né, 2 tempos Mazanella, montei ela e o caramba, e comecei a buscar criança para poder fazer um campeonato aqui no Brasil. Comecei a ver como que funcionava na Espanha, e aí eu chegava naquele tio do aluguel, falei, é o seguinte, quem que é o pai desse menino aqui? Ah, não tá aqui, ó, dá meu cartão, manda ele procurar que a gente vai fazer uma corrida para criança. E aí foi indo, a gente foi fazendo corrida em Itu, foi começando a correr de motinho 50 cilindrada em kartódromo. Nessa época não tinha mais as Garelli e Mobilete, não? Não tinha. Eu, quando eu comecei minha carreira de repórter em Goiânia, a gente ia ali por cartódromo do Autódromo de Goiânia e tinha uns pegas bons de Garelli e Mobilete. Eu cobria essas provas, eu ia lá cobrir essas provas. Eu me esqueci o nome dos meninos, mas os meninos que corriam ali, eles depois viraram campeão brasileiro e tudo. Ah, pode ter sido. Tem o Cristiano Vieira. O Cristiano Vieira. Era criança? Era o Zanandréia. Zanandréia. 10 anos. Mas, quer dizer, esses meninos, tinham outros meninos que tinham essa... era outro tipo de moto, né? Não era uma dessa que você... Não, moto velocidade, era Garelli e Mobilete. A Garelli e Mobilete era motinho de rua. Parecia uma bicicleta elétrica. Mas quer dizer, o tipo de competição que você queria incentivar a ter mais no Brasil... Velocidade. Não, aí já era outra. 50 cilindrada. Já era mais, vamos dizer assim, eram meninos, mas já era mais profissional. Era uma brincadeira ainda, né, Theo? Mas isso é muito comum na Europa. Lá você tem vários vídeos, você vê aí criança com 3 anos correndo de moto, loucura. Eu acho isso uma loucura. Que no caso não existia na época. Não existia. Vai ter que criar o campeonato. Com quantos anos você disputou? Vamos 6. dizer, é uma loucura. E precisou mexer alguma coisa com legislação
Não Assim, teve, mas eu não vou citar o nome aqui, mas teve jornalista que queria chamar a polícia, fez no jornal, o cara Meu tinha pai mandado tava me ficando prender. maluco que não tinha Mas é paciência. loucura. Mas se e- acontecia nos outros países Hã? e tava certo, É. Pô, tava, isso aí tava. E É. outra, mas só que depois, com 9 anos, eu trouxe uma moto da Europa, que aí juntei com os amigos, eu não tinha dinheiro, Theo, você imagina. Eu morava de aluguel. Sim. E eu fui juntando. A primeira viagem que a gente fez, o cara, você tem dinheiro? Eu falei, não tenho. Como a gente ia fazer? Não sei, divide em 12 vezes aí para ir para Espanha a primeira vez. E aí, quando a gente conseguiu trazer essa moto de lá para cá, uma outra moto, já com 9 anos, esse jornalista falou, pôs no jornal, caramba, tem que chamar a polícia, mandar prender. Como que pode um menino andar de 9 anos a 140 por hora? Enfim, vencemos essas barreiras todas, fomos indo. Com 8 anos foi a primeira corrida que ele fazia na Espanha. Ah, ele correu com 8 anos na Com Espanha. 8 anos? O quê? Tinha um campeonato de 200 pessoas, criança do mundo inteiro, para classificar só 88. 2 grupos de 44. mas Então não era tão louco assim, né, Theo? É, e como é que foi? Como é que O maior foi? perrengue da minha vida. Ó, conta. A gente, na época, juntamos aí o dinheiro que a gente não tinha pra poder viajar. Andei de avião pela primeira vez, foi uma experiência única, né? E aí cheguei lá e, cara, simplesmente a moto parou na largada, eu não consegui nem fazer a corrida, cara. Você não fez a corrida? Não fiz a prova e voltei pra casa super chateado. Putz, já falei, pô, essa Uma experiência moto foi horrível, prestada, não né? vai dar certo. Fiquei super triste. Meu pai também gastou o dinheiro que a gente tinha juntado o ano inteiro pra poder ir pra lá. E aí, pô, depois disso continuei correndo no Brasil. Eu acabei entrando no Campeonato Brasileiro de CG 125, aquela Honda CG que 125. hoje em dia os Mas motoboys com quantos usam. anos? Eu tinha 8 para podia? 9, era o Não, campeonato olha que o tinha. teste, como que era o teste? Era o campeonato que tinha na época, Sim. né? Era o campeonato de base do Brasil. Mas era moto pra caramba. né? eu corria alta, com pesada. Não, e grid com muita gente, Sim, né? tinha 30, 40 motos, eu Era. corria com adultos Sim. e assim, era o que tinha, então eu tinha que me adaptar. Só que para eu participar não era só faz a inscrição e anda. A organização pedia que o piloto tinha que ter totalmente controle da moto, então o cara tinha que conseguir ficar de pé na moto, no grid, eu não conseguia, não alcançava. Certo, Você ficava com um certo. pé, o outro pé ficava na lateral e o pé pra cima, ou alguém segurava a moto pra mim, mas eu conseguia ficar de pé. Claro, na largada como é que ia fazer? Eu tinha que segurar a moto, né? E aí eu tinha que conseguir levantar a moto do chão se tivesse uma queda. Imagina uma criança desse tamanho, com 8 anos, levantando uma CG. Aí eu fui lá, entrei debaixo da moto, dei a força da minha vida e levantei a moto. E aí deixaram eu participar do campeonato. E aí, tipo, não, ele tem condição de, tipo, lidar com a moto, né? E aí eu comecei a correr, tinha eu com 8, gente com 25, com 35, outros que tinham 12. Acho que da minha idade tinha uns 3 ou 4, né? Já tinha. Que já eram os garoto que de tinha no campeonato que a gente 19 anos. corria. Foi o que eu arrumei na rua. Que a gente arrastou pra lá Certo, também. certo, e o certo. pessoal meio que zoava assim com a cara de vocês? Não, falava, pelo "Ah, contrário, eles não." ficavam preocupados, porque o molequinho andava na frente Eles dos os já adultos. viam que vocês estavam bem... Assim, no começo eu tive dificuldade, mas eu ganhei corrida, fiz Você pódio e chegou a tal. ganhar a corrida? Aham. Em, E aí em o- Londrina, Cascavel. E aí o pessoal fala, pô, molequinho pequenininho ganhando e tal, foi engraçado. E aí depois a gente voltou aí pra esse campeonato mundial que eu fiz com 8 anos. E aí com o passar dos anos eu fui evoluindo, consegui em 2006 ir pra Europa fazer um campeonato que a gente descobriu que tinha, que era monomarca, que era só o piloto chegar lá e subir na moto e andar. Tinha macacão, mecânico, a moto, toda a estrutura. E aí meu pai, a gente, numa das vezes que a gente foi pra esse mundial aí, foi em 2004, acho que foi o ano seguinte, foi em Valência. Primeiro ano foi em Almeria, segundo ano foi em Valência. E a gente viu a estrutura dessa Copa, chama Cuna de Campeones, que é onde vários pilotos do Mundial, digamos, se criaram, né, e Certo. aprenderam a pilotar. Então, a gente foi lá, meu pai falou com o cara falou assim, não, isso aqui é só para espanhol, não pode vir piloto estrangeiro aqui, para criar piloto espanhol. Aí o pai conversou, falou tal, e conseguimos abrir uma exceção e deixaram eu participar. Aí falou, beleza, vou poder correr. E o dinheiro para fazer o campeonato agora? Na Espanha o campeonato, né? Sim. Aí conseguimos um patrocinador na época que pagava minhas passagens. Eu ia pra corrida na quarta-feira, chegava lá na quinta, sexta, sábado, domingo, voltava, segunda-feira tava na escola. E aí, o ano inteiro vai e volta, vai e volta. E como é que foi nesse primeiro ano? E aí, no começo, eu apanhei bastante, foi bem difícil. O nível era bem diferente do que eu esperava, né, do que eu tava acostumado. Mas fui aprendendo, eu acabei, acho que em 7º lugar. Não, mas Esse- e a primeira corrida em Barcelona, como foi? Primeira corrida em Barcelona, nunca tinha andado em Barcelona. Cheguei em Barcelona, primeiro treino. Meu, passa um, passa outro, passa. Eu falei, caraca, eu sou muito devagar, não vai dar. Os caras andam muito. Eu falei pro meu pai, não dá. Os caras são muito. Outro nível, não tem como. Aí, pô, o Aurélio Barros me ajudou muito nessa época, que é o tio do Alexandre Barros, que ajudou o Alex também. Certo. E ele tava comigo. E ele me ajudou muito, né, a lidar com a situação, entender a pista. O traçado pra mim era tudo muito novo, né?
A moto eu já conhecia mais ou menos, porque era que meu pai tinha levado pro Brasil. A gente treinava aqui. Mas a pista, pô, circuito de Barcelona, pensa, um autódromo super tradicional, super conhecido, e aí eu tava perdidão. E aí, com o final de semana, eu fui evoluindo, acabei em quarto a primeira corrida. Ah, você acabou em Fui quarto? super Em bem. 30 e pouco. E aí, beleza, depois dessa prova, comecei a apanhar. Umas 2, 3 corridas eu fiquei lá atrás, tive dificuldade. Depois, durante o ano, fiz um outro pódio, consegui uma terceira colocação. E aí, fui crescendo. Em 2007, que era o meu 4º ano, que eu participava naquele campeonato mundial, que eu fui mal pra caramba, a moto não Que nem- funcionou, eu fui campeão. Campeão mundial de Isso cilindradas. não tinha muito estrangeiro. Só estrangeiro. O mundo inteiro. Era na Mas- Espanha. Não, mas Esse- assim, esse dessa prova. fora da Europa. Tinha cara do mundo Tinha, inteiro. no Austrália, Japão, Estados Unidos. Só não tinha americano. brasileiro e sul-americano. Brasileiro era Só você. ele. Só. Eu acho que chegou aí um outro brasileiro na época, né? E, Theo, e é o seguinte, quando nós chegamos nesse campeonato, você já ouviu falar do Randy Mamola? Lembra Sim, dele? o Randy correu em Goiânia. Pô, chego lá, Correu em eu Goiânia. vejo o Randy Mamola. Falei, o que esse cara tá fazendo aqui? Não, o filho dele corre. Falei, meu, perdemos, estamos sem chance. Vimos Cito Pons, o filho do Cito Cito Pons. Pons. O Pons correu em Goiânia Correu em também. Goiânia. Mundial de moto. Os dois filhos do Citopons. Falei, meu, olha só quem a gente vai enfrentar. O Citopons, ele é um. Eu posso estar ficando maluco, mas ele é um dos maiores recordistas da moto velocidade até hoje, não é? Não. Ah, mas Não ele é? esteve muitos anos como piloto e como chefe de equipe, né? Então, ou então a equipe dele. A equipe dele teve grandes resultados. Então, porque o Citopons ele é uma sumidade, né? Sim, sim. Sabe? É. O Randy Mamola também, mas o Também. Citopons tem uma. Os dois Né? estão lá ainda no Mundial. E esse menino que foi campeão ano passado, corria com o Citopons ano passado. Na O, moto E. o Esse Randy ano. Mamola tá fazendo o quê? Ele meio que faz um pouco parte do campeonato, relacionamento e tal. Ele sempre tá lá. Certo. Na Na moto MotoGP. velocidade, É. certo. Na MotoGP, tá. E aí, assim, meu pai voltou aí um pouco pro começo, né? Você fez a pergunta em relação a como ele lidava com essas situações. Mas, basicamente, sempre foi muito eu e meu pai, né? Na minha trajetória inteira, sempre um indo com o outro para um lado, para o outro. Eu sempre estive morando no Brasil no começo, eu ia para lá, para cada corrida, a gente não tinha condição de morar lá, por troca da moeda, a escola, a documentação. Graças a Deus, minha família é da Espanha, né? Eu tenho um bisavô que é espanhol, eu conseguia a documentação, então para mim era mais fácil viajar. Mas não tinha como meu pai largar o trabalho dele aqui e ir comigo morar na Espanha. Eu não podia morar sozinho. Então, eu sempre ia e voltava, ia e voltava. E aí, nessa ida e vinda, eu, no final de semana de corrida, assim, tinha dificuldade com o fuso horário. Eu ficava meio perdido. Entre treino e treino, eu queria dormir. Porque eram 5 horas de diferença, né? Sim. E aí, a gente começou a se readaptar antes de eu ir. Meu pai falou assim, não, vamos fazer uma adaptação. Na semana anterior, antes de viajar, eu acordava 3 da manhã, saía pra correr, perto de casa, eu e ele, correr na pracinha perto de casa, ia pra escola. No lanche da manhã da escola, eu almoçava. Então, eu levava macarrão, arroz e feijão. Isso você tinha quantos anos? Tinha 11, 12 anos. E aí, claro, imagina meus amigos comendo um pão de queijo, um croissant e eu mandando macarrão no almoço lá. E aí na sala dos professores, esquentava a comida lá na sala deles e comia. Até hoje tem vários amigos meus que me encontram e falam, pô, eu lembro que você comia um macarrão no lanche da escola, E né, a cara? polícia que parava a gente de madrugada. Ô, meu, o que vocês estão correndo aí? correndo aí? Não, eu tô com meu filho que tá treinando. Mas quantos anos tem esse menino? 9, 10? Mas você tá louco? Não, é por causa do fuso horário, que ele corre de moto lá fora, tal, não sei o quê. Ô, toma cuidado, que é perigoso. De madrugada a gente na rua correndo. E aí isso me ajudou, porque eu chegava lá um pouco mais preparado, né? Porque também Jet lag. o fuso horário, você consegue adaptar muito ele ao horário que você come, né? Então, se você toma café, o corpo vai se readaptando como se você estivesse lá. Por mais que aqui seja de noite, o corpo não sabe se é de noite ou de dia, né? Então, me ajudou muito a adaptar. E aí, pô, várias viagens pra lá, a gente tinha o dinheiro justo pra viajar, então ficava no hotel simples. Tinha vez que a gente ia, eu, ele e o Aurélio, e, pô, não dava pra pegar 2 quartos. Pegava um quarto que cabia 2, aí ia revezando. Um dia dormia um no chão, no outro dia dormia o outro, esticava o coberto no chão e a gente ia revezando. Hoje o Aurélio vai no chão, amanhã o Eric vai no chão, e a gente ia trocando. E aí, pô, eu também na época sempre tive cuidado e preocupação com a alimentação, tinha que comer bem, tinha que estar leve, porque a moto de baixa cilindrada sempre contou muito peso, eu sempre fui um cara pesado. E aí a gente levava aquela sopinha Sanavita, não sei as marcas das sopas, em pó. E aí, pô, não vou comer em restaurante caro, também não dá pra gente sair pra passear todo dia, pedir água quente na recepção, jantava sopa todo dia lá. Sopa ruim, cara, ruim. Mas era o que tinha, cara, então a gente E passou... quando virou? Quando virou a chave? Não, mas peraí, Cara, antes disso, nós comemos uma salsichinha, né, Eric? Como é que faz a salsichinha? Isso foi mais pra frente depois, né? Evoluiu, foi pra salsicha. Eu tava numa etapa, eu tava no Mundial, meu primeiro ano do Mundial, tava com o Santo Feltrino na Alemanha.
E mesmo que eu estivesse no Mundial já, a gente ainda passava uns perrengues às vezes. Mas você estava no Mundial de Moto 2, no primeiro ano, que eu entrei na Moto 2 primeiro. Tá. A Moto 2 você entrou numa equipe meio roubada, não foi? Exatamente. Não foi uma equipe bala, né? Não. Só pra estar na minha cabeça, a escadinha é moto... O correto, assim, Moto 3. Eu fiz a base, o ideal, na época, quando eu comecei, era correr nas certeiras cilindradas, 80, pré-GP 125, 125, e aí depois, claro, a 125 virou Moto 3. Aí você vai pra Moto 3, Moto 2 e MotoGP. Então, eu fiz a Série 25 no último ano que teve Série 25, depois virou Moto 3. Certo. Quando virou Moto 3, eu tinha uma oferta para ir pro Mundial de Moto 2, porque eu já tinha o tamanho que eu tenho agora. Certo. Eu já era grande, já tinha estrutura para levar uma Moto 2, e aí tinha uma proposta na época, que na época brilhou meus olhos, pensei, o sonho da minha vida é chegar no Mundial, uma estrutura que parecia que era o ideal pra gente, mas enfim, no momento eu não estava preparado, a equipe também não me deu o que eu precisava, foi um pouco uma mistura de roubada que se misturou ali. E aí foi nesse ano que eu tava na Alemanha, numa prova lá, eu falava inglês mais ou menos, a gente, queria jantar, eu e o Santa, ele falou, vamos no mercado comprar alguma coisa, a gente janta. E aí o mercado só tinha coisa resfriada, coisa assim, normal. Ele falou, vamos pegar uma salsicha, a gente come hot dog. Eu falei, tio, mas como que eu vou comer uma salsicha hot dog? A salsicha tá crua. Deixa comigo que eu tenho um plano. Aí chegamos, então, entramos no quarto do hotel, só tava eu e ele. Aí ele olhou assim lá, foi no banheiro. Aí ele me liga o bidê, bota água quente no bidê, limpa o bidê, deixa a água descer, desinfetou, né, tal. Aí ele deixou entreaberto o fundo, né? Encheu o bidê e deixou a água ligada, girando, botou a salsicha, cozinhou a salsicha no bidê. Nossa Senhora. E comemos um hot dog bravo ali, ó. Que bom! Delícia, cara. Sensacional. Mas... Doido. Eu não comi isso aí nunca na minha vida. Porra, você tá com fome, você não vai comer? E sem Nossa dinheiro? Senhora. E aí, Eu acho que eu comia cru mesmo. Não, ele fez toda a limpeza, passou sabão. Mas não Pô, tinha ketchup, vai. Agora, na Moto 2, você não conseguiu bons resultados. Então, e aí, assim, um pouco da história, né? Eu fiz até a Série 25 Os títulos que você ganhou antes, no né? Campeonato Espanhol. E até lá eu consegui muitos resultados legais. Fui campeão mundial da 70, fui campeão espanhol da 80, da pré-GP Série 25. Fiz a 4ª colocação no Campeonato Espanhol de Série 25, que tava campeão, foi Alex Rins. Segundo, Alex Marques. Terceiro, Pecco Bagnaia. Quarto, Eric Granado. Quinto, Romano Fenati. Só a turma que tá lá. Que tá arrebentando. Foram nós 5. E aí no ano seguinte, grande parte deles foram pra Moto 3 do Mundial. E aí na época a gente não tinha uma proposta tão legal pra Moto 3, mas teve essa proposta da Moto 2. E aí acabou que a gente acreditou nesse projeto. Eu já tinha dificuldade com relação ao meu peso na Série 25. Passava fome, treinava e tal, mas mesmo assim eu pesava 65, 66. E o pessoal os caras pesavam 50, 53. É impossível pra mim perder 10 Certo. quilos. Mas quer dizer, na moto, quando você tá numa velocidade muito rápida, curva e tal, a força G, ela pega do mesmo jeito de uma fórmula? Não, é diferente. Assim, a força a gente sente mais nas frenagens, que é quando você tem a desaceleração. Uhum. Acelerando, você sente pouco. Claro que você sente a potência, mas a força G é quando você vem a 330 e freia para 80 por hora em 150 metros. Uhum. Então toda aquela pressão vem, mas é bem menos do que no carro. Porque no carro você tá preso, né? Então você vai atrás do carro, né? Tipo, o carro faz o movimento, você responde com a resposta do carro. Na moto você antecipa o movimento. Então eu vou para direita, eu vou primeiro, depois a moto vai. Então você tem muito menos força G. A questão do peso é para reaceleração. Então quanto mais peso você tem, mais força você tem que fazer, menos a moto vai correr. Isso numa moto que tem pouca potência. Claro, numa MotoGP... E o peso mínimo é moto e piloto? Na Moto 3, o peso mínimo, eu ainda tava uns 6, 7 quilos acima do peso mínimo. Certo. Mas ainda assim não tinha o que fazer. Eu fazia dieta, treinava e tal. Mas claro, o cara é pesado, não tem muito o que fazer. E se você fizer muito também, você vai perder e não é só isso, Theo. Você fala assim, poxa, você perde quanto? Se você imaginar um circuito, tá? Vamos imaginar uma Interlagos, você tem lá 14, 15 curvas, você perde 1/10 em cada curva. Se você juntar 14 curvas, quando você perdeu... Você perde 1/10. Não, um exemplo, tá? Tá, eu tô te dando um exemplo. Sim, mas por exemplo... No final você dá um segundo. É. 1 segundo, 1.3, 1.4, você vai tomando 1.3, 1.4 numa Moto 3 é 20º. Sem dúvida. Na largada. Você largou lá atrás, já é difícil. E só voltando nesse projeto que a gente tinha da Moto 3, vocês vão lembrar bem, por que a gente abraçou isso? Moto 2 era um projeto de 3 anos. Justo na época que o Brasil ganhou
para poder fazer as Olimpíadas no Brasil, a Copa do Mundo. Sim. O cara falou, meu, esse projeto é maravilhoso pra gente vender um piloto brasileiro no Mundial de MotoGP. Daqui 3 anos ele vai chegar na MotoGP, entendeu? E eu, como pouca experiência que eu tinha, hoje eu tenho uma experiência que já não cairia um negócio desse. Mas naquela época, você imagina a ilusão de você ver o seu filho e falar, pô, onde eu quero levar ele? Tal lugar. Puta, essa equipe vai me levar. Eu tô a um passo. Mas passo. foi um erro. E aí não foi legal. Então, Bom, aí eu entrei nessa estrutura, e aí, pô, nesse campeonato, quando eu entrei, tava Mark Marques, Scott Redding, Pô Espargaró. eles estavam tudo na Moto 2? Tudo correndo comigo. André Iannone, Nakagami, todos os caras estavam correndo comigo nesse ano, na Moto 2, em O Mark 2012. Marques estava correndo nessa Tava época. correndo comigo. São Caraca. quantos na Moto 2? Na Moto 2, Moto 3 são 30, e Moto GP são 24, eu acho. 30 você fala, na Moto 2, 30, Moto 3, 30. isso. Tá. E assim, queira, não são poucas vagas pro mundo inteiro. Uhum. Se Sim. você pensar, por exemplo, no futebol, Sim. tem espaço pra muita gente. Sim, É igual, Na sim. moto, é igual o Fórmula 1. uma Fórmula 1. tem, são poucos carros para muitos pilotos, né? E aí, pô, a gente viu que esse projeto não funcionava, então a gente já saiu fora no final do ano, nem chegamos aí pro segundo ano, porque eram 3 anos de projeto. E aí a gente não teve outra escolha não ser ir pra Moto 3, mesmo que sabendo que ia ter dificuldade com o peso e tal, era o que era melhor pra mim naquele momento. E aí eu fui numa equipe bem legal, que era o Team Aspar, que é a equipe que foi campeã ano passado, por exemplo, da Moto 3. Correu em Goiânia também, o Aspar. Certo. E Sim. é uma equipe legal, então eu fiz um ano com eles, sofri bastante questão do peso, consegui fazer pontos, terminei entre os 10 primeiros, consegui aprender. E aí depois no ano seguinte fui pra outra equipe que tinha sido campeã, com o Maverick Vinhales. 3. Moto 3, fiz 2 Certo. anos na Moto 3. E esse ano eu tava muito bem, eu tava ainda um pouquinho mais leve, tava mais preparado, tava rápido, só que infelizmente faltou muita sorte pra mim, cara. Eu me derrubaram na primeira corrida, na segunda corrida me derrubaram de Empatar, novo, depois eu quebrei uma mão, depois eu me derrubaram. Eu tive várias quedas que muitas não foram culpa minha, outras eu acabei caindo porque eu queria tirar a diferença. Então eu acelerava antes ou freava mais tarde, acabava tendo uma queda. E aí acabou que eu me machuquei feio, no meio, um pouquinho depois do meio do ano, eu machuquei a coluna, tinha uma fratura vertebral, quebrei 5 vértebras lá na Austrália. E aí eu não consegui terminar a temporada, foi um ano que fiquei de fora um tempão, sofri pra caramba. Meu pai também não tava comigo na época, tava na Austrália sozinho. A equipe me largou sozinho no hospital, baita mesmo, perrengue. né? Tive que achar um patrocinador que pagasse a passagem de business, porque eu viajava de econômica na época. Aí eu fui da Austrália pro Brasil com a coluna fraturada. Foi pancada, cara. E aí a gente viu que era difícil esse projeto funcionar, então eu fui pra Moto 2 de novo, só que no Campeonato Europeu. Falei, vamos passo a passo, devagar. Então eu fui pro Campeonato Europeu. E aí, paralelamente, voltei a correr no Brasil. Depois de 10 anos. Certo. Eu entrei no Campeonato Brasileiro e comecei... E por que você entrou por que você resolveu correr no Brasil de novo? Porque eu fazia o Campeonato Europeu e esse campeonato tinha só 8 etapas no ano. Certo. E o Mundial tem 18. Então eram Certo. poucas etapas no ano. Então me dava tempo de participar de 2 Certo. campeonatos. E pra mim também me interessava, de alguma forma, ter uma relação com o Brasil. Porque eu era pouquíssimo conhecido aqui. Me conheciam, claro, sabiam que eu corria lá fora. Mas eu não aparecia aqui. Eu só corria lá fora. Morei lá em 2013, 2014, o tempo inteiro. Também foi difícil porque eu morava sozinho ou com outro piloto. E aí começou minha relação com a Honda. A gente teve um primeiro contato com a Honda do Brasil. Foi quando eu entrei para o projeto da Honda. Fiz aqui no Brasil 6 anos. 2 a 600 e 4 na 1000. Fui campeão os 6 anos. Ganhei 95% das corridas. Ganhei muitas provas. Foi bem legal. E aí nesse meio tempo, minha relação com a Honda ficou cada vez mais legal. A gente teve uma estrutura muito boa nos campeonatos que a gente ganhou no Brasil. E aí, paralelamente, correndo no Campeonato Europeu, eu fiz 2015, 16, 17 do Europeu. Primeiro ano eu fiquei em 6º, segundo ano eu fiquei em 4º e no terceiro ano eu fui campeão europeu da Moto 2. E que moto era a cilindrada? Era, não, 600. A cara, 600. Na época era 600, né? Agora 600. mudou pra 765. Certo. E aí, pô, 2017 eu estava preparado para ir pro Mundial de novo de Moto 2. Eu tava andando muito bem no Campeonato Europeu, conseguia virar tempos muito bons de volta. E aí tive uma proposta para o Mundial de Moto 2. Dessa vez sim eu tinha condição de ir, ser competitivo, diferente de 2012. E aí entramos num projeto que a gente acreditou que era ideal, com a equipe que procurou a gente. Que até então eles tinham bons resultados. Quem corria lá era o Luca Marini, que tá na MotoGP hoje em dia. Sim. E o Lorenzo Baldassari, que na época tinha bons resultados também. Que ele tá na Superbike agora. E eles tinham uma moto... O Baldassari tá na Superbike. Tá na Superbike, é. E aí eles tinham uma moto que funcionava, que era a Kalex, que hoje em dia é a que funciona, é a que vira. E é a que eu corria no europeu. Então, pô, vou dar com a moto que funciona. Assinamos o contrato, tudo certo, vamos pra cima. Vai ser legal o ano. Fevereiro, o dono da equipe tem uma discussão, um problema com o dono da Kalex.
dono da Calix, por seus motivos, eu não sei quais foram, falou, ó, pra essa equipe aqui, ó, Não tem. eu não vendo nenhum parafuso e quem vender vai ter problema comigo. Então, tipo assim, porque ele poderia, de repente, comprar paralelamente com outra equipe e tal, ou seja, ele não tinha direito a ter nenhuma peça da Calix. Em fevereiro, antes de começar os testes, os caras mudam de moto. Eu tive que correr com outra moto, Que moto você que era a correu? Suter, que ninguém usava. Só a nossa equipe tinha aquele chassi. E aí já começou o ano mal já, né? Só que eu não tinha o que eu fazer. Contrato assinado, tudo certo pra fazer a temporada. Eu não tinha outra opção. Todos os pilotos já estavam assinados. E aí começamos. Porque eles venderam pra gente que seria um projeto de fábrica, a Suter ia estar com a gente, não sei o quê. Eu também não tinha muita escolha. Vamos lá. E aí foi um ano bem complicado. Eu e meu companheiro de equipe toda hora caindo, se machucando, porque a moto não performava, a gente tinha sempre dificuldade. E aí dessa vez eu não deixei nem acabar o ano. No meio do ano a gente já tava ruim a relação com a equipe. Eu não tava feliz com eles também não estavam felizes porque eu também não parava de falar que a moto não funcionava. E aí no meio do ano a gente saiu fora da equipe. E, enfim, eu fiz até julho, acho, o campeonato. E saí fora e aí tive uma proposta da Moto E para 2019. E, pô, Moto E foi uma baita escolha pra mim, porque é um campeonato que depende do piloto, a moto é igual pra todo mundo, e é o cara que se destaca, né? E aí a gente vê que, pô, E na Moto E, a moto é muito pesada, né? é bem pesada. Então não tem nenhum problema com relação a peso, né? A Moto E. É, bem diferente. Porque A Moto 2 também não. A Moto E é mais pesada do que a moto da MotoGP? É a mais pesada. Pesa mais 220 quilos, a MotoGP pesa 170. Por que E é por assim? causa da bateria. É. Ah. A bateria pesa bem mais. E desde que você começou, já evoluiu a bateria? Sim, esse ano a gente mudou, né? A gente corria com uma marca até ano passado que era Energica, agora virou Ducati. Então a moto é outro patamar, funciona muito melhor. Já me diminuiu 40 quilos a moto desde o Já começo até diminuiu 40 agora. quilos. E a gente, pô, tem uma baita performance, a moto funciona bem. E aí é isso, aí como eu tava contando. Aí eu corri no Brasil até 2020, mesmo correndo na Moto E, né, 19 e 20. E aí junto com a Honda, a gente fez o projeto pra eu vir pra Europa correr, de novo. Então deixei de correr no Brasil em 2020 e entrei no Campeonato Espanhol do Superbike 21 e 22. Na Moto E também ao mesmo tempo, né? E aí, 23, eu tinha uma proposta pro Mundial do Superbike. Então eu fiz a escadinha junto com a Honda, Super Sport no Brasil, Superbike no Brasil, Superbike Espanhol. E aí, 23, o Superbike Mundial. Agora, o ano foi um ano difícil por causa de queda, né? Você machucou, ficou de fora de algumas provas. Nas duas, né? Nas duas foi um ano mais difícil para você, né? Eu acho que partiu um pouco dos problemas que eu tive na Superbike e acabei levando isso pra Moto E, infelizmente. Foi um projeto bem ousado esse ano, né? Fazer 2 campeonatos mundiais de altíssimo nível. Os dois com mais provas, né? A Moto E esse ano teve 8 etapas, o Superbike teve 12. Então são 20 provas no ano. 8 etapas em 8 lugares diferentes? Isso. Certo. E aí 2 corridas em cada final de semana. Certo, 16 corridas. Certo. E a Superbike, 3 corridas no final de semana, né? Que são muitas provas. Então, começou super cedo a temporada. A Superbike em fevereiro tinha corrida já na Austrália. E aí foi bem corrido pra mim. Eu viajei muito. Fui pra Indonésia depois da segunda etapa. Fiquei ruim, peguei uma infecção intestinal braba. Não pude correr, porque eu tava muito desidratado. Tive que tomar remédio na veia. Não pude correr a segunda etapa. Depois voltei pra Europa. Voltei a treinar, consegui me recuperar da infecção. E fiz os testes de pré-temporada na Moto E que foram muito bem, eu fui o mais rápido nos testes, pô, tinha tudo pra ser uma baita ano. Corri na Holanda com a Superbike e fui pra Barcelona, que é a minha corrida de casa, né, eu moro em Barcelona, e tava indo muito bem, o final de semana tava muito rápido, fiz a minha melhor classificação no treino, e aí infelizmente na corrida 1 eu tive uma queda muito, muito forte, eu infelizmente bati com a cabeça, tive uma concussão cerebral, apaguei ali na hora, e aí posteriormente me surgiu um edema cerebral, que me fez ficar 40 dias em casa. Então eu perdi 2 corridas do Superbike e 2 corridas da Moto E, por estar lesionado em casa. Então foi bem complicado, porque eu fiquei 40 dias sem saber se eu ia poder voltar a pilotar, se eu ia ter alguma sequela para minha vida, tudo isso mudou, né? Você passa a repensar já na sua vida pessoal, esquece do esporte, se realmente você ia voltar a ser o mesmo antes, né, depois que recuperasse. E aí, pô, graças a Deus eu recuperei bem da cabeça, né? Mas perdi muito preparo físico, o reflexo, tudo que a minha mente está acostumada a fazer, eu parei. Então eu fiquei 40 dias, cara, no sofá de casa, o máximo que eu fazia era caminhar, tomando muito remédio, um mês inteiro tomando remédio. E aí me deram um ok pra correr, depois de 3 dias eu tava na pista. Então, tipo, quando eu tive o ok, eu não tava pronto ainda fisicamente, né? Sim. E ainda assim, pô, fui pra Itália, fiz a primeira etapa da Moto E, ganhei a corrida na chuva, no meu aniversário. Você ganhou a corrida? No aniversário? Né? Primeira prova que eu voltei, eu ganhei. Tava chovendo muito, eu consegui me sair bem. Você se dá bem na chuva, né?
E sim, esse É ano... uma característica Esse ano sua, né? foi bom. E, pô, no dia do meu aniversário eu ganhei a prova. Falei, pô, que Sim. legal. Fiquei muito feliz. Mas ainda assim não tava no meu melhor. Na chuva eu consegui tirar a diferença um pouco ali. Porque na chuva as diferenças são um pouco maiores do que no seco, né? Então ali a pilotagem do piloto faz muita diferença, mas o mínimo detalhe não conta tanto. Sim. Já no seco, as pequenas diferenças contam, né? Então eu, assim, até agosto, assim, eu acho que eu não tava no meu melhor fisicamente, mentalmente. Eu conseguia ser rápido, mas acho que faltava um pouco. Então eu consegui fazer alguns outros pódios depois de agosto. As outras provas que eu fiz da Moto E depois dessa vitória foi um quarto, um sexto, um resultado mais ou menos, sabe? E faltava um pouquinho ali da minha parte e também um pouco de feeling com a equipe, acerto da moto, a moto era nova. E aí foi um ano que eu tava mais correndo atrás Você terminou em sétimo, né? Campeonato Sétimo. Eu tava mais correndo atrás do prejuízo durante o ano do que performando, sabe? E Agora, aí- você... quando, da Moto E pra Superbike, quando você tá correndo em uma, vai correr com outra no outro final de semana, quando você tá fazendo nos dois campeonatos, tinha muita diferença? Tinha que reacostumar? Essa é uma Muita. coisa. Você tem que... Como é que é isso na pilotagem, né? Tem muita diferença. Porque a Superbike é uma moto que é pura potência o tempo inteiro. Ela não para de empurrar nunca. Então, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sempre crescendo muito. A moto tem quase 250 cavalos. O que chega em Barcelona, uma Superbike? 330, 320. E E a a moto é uns 280. 280? A questão é que a moto E a E, MotoGP? 340, 350. A gente tá ouvindo o barulho, acho que tá chovendo bastante agora. Então, ela corre um pouco a mais, a MotoGP, mas a Moto E... Agora, desculpa te interromper, esses 20, 30 quilômetros a mais da MotoGP, a gente que tá vendo, a gente não sente isso. Você sente? Sente. Porque Você é sente? o que eu ia comentar agora. A diferença é como a potência é entregada. Então, por exemplo, a Moto E te dá uma pancada de 0 a 100 Sim. de uma vez. Então, a gente faz 0 a 100, pessoal, em 2,6 segundos. É muito rápido. Quem tem noção disso, sabe, a questão desse tempo e da potência, é muito rápido. Depois do 100, ela é um pouco mais linear, entendeu? É um pouco mais controlável. A Superbike, ela não tem essa pancada no começo, mas ela não para de empurrar nunca. Então, ela vai, cresce, cresce, cresce. Então, você sempre, em cada marcha, em cada curva, você sente a moto empurrando muito. Então, isso é o que faz você notar a diferença de uma moto para outra, que é o que faz ser mais rápido também, por volta. Então, por exemplo, vai em Barcelona, a gente vira 1,47 com a Moto E, e com a Superbike vira 1,42, entendeu? São 5 segundos. Então, tem uma diferença por volta. Depois, Pra gente que tá vendo, não tem diferença Não nenhuma. tem né? diferença nenhuma. mas da gente como piloto, a gente sente. E claro, por exemplo, fisicamente... Mas Peraí, só concluir essa parte. Essa parte, fisicamente, a Superbike é uma moto que exige muito, que você perguntou a diferença. Uhum. A Moto E, como é uma moto pesada e mais estável, ela fisicamente é um pouco melhor para pilotar, você cansa menos. A Superbike, como ela tem tanta potência, o tempo inteiro ela quer empinar e quer chacoalhar e derrapa, é muito difícil Você ali. trabalha o tempo todo. É o tempo inteiro aqui, ó, no limite, e ainda assim, 18º, 16º, e dando o máximo que você tem. Mas, claro, esse ano a Superbike para mim foi um desafio, porque também a nossa moto tá em desenvolvimento. A Honda é uma moto que tá sofrendo um pouco ainda, tanto na Superbike quanto na MotoGP. Então a nossa equipe, a Pois nossa o que moto... aconteceu com a Honda na MotoGP? Cara, eu acho que nem eles sabem ainda o que tá acontecendo. Eles estão trabalhando, cara. Acho Por que que? Não, porque assim, foi uma moto que não rendeu. E tá. a Honda sempre tem uma tradição Sempre. de estar ali, né? Brigando. Pode não ser campeã, mas tá brigando. E esse ano. o projeto, eu acho que fazem uns anos que não tá encaminhando pro lado Sim. certo. Eles trazem moto nova, trazem projetos novos, mas tanto na MotoGP quanto na Superbike ainda não é uma moto Na competitiva. Superbike já tem tempo também que ela não Tem é. tempo, Já tem bastante tempo. tempo. O último título da Superbike da Honda, eu acho que foi antes de 2010, né? Se não me engano. Foi James Toslan, acho. 2006, 2005, 2007, por aí. Faz tempo. E essas escolhas? Você participa totalmente dessas escolhas? Então. As escolhas, algumas sim, né? Outras eu dou minha opinião, né? Que eu acho, eu falo para ele. Bom, não acredito que pode ser uma boa opção. Né? Lógico, a última palavra é dele, que hoje já é um homem, né? Por mais que para mim seja uma criança. A gente veio fazendo um caminho todo que eu acreditava que poderia ser realmente um caminho de sucesso, né? Ser campeão é a consequência de um monte de coisa. Mas você estar no meio, chegar onde a gente chegou, que era o objetivo, da gente estar no Mundial de MotoGP, dependendo da categoria, isso aí já é uma conquista pra gente.
Mas existe algumas escolhas que foi feita, que eu cheguei e falei para ele, Eric, eu não sei, essa escolha eu acho que não vai dar um bom resultado. Eu já estou vendo já desde agora, não, pai, eu preciso tentar, eu preciso ter essa oportunidade. Falei, mas, por exemplo, nesse ano, essa escolha pode te prejudicar nos 2 campeonatos. E foi o que aconteceu, né? Mas ele queria passar por essa experiência, viveu, acho que amadureceu. Eu acredito que isso fortaleceu ele bastante daqui para frente. E a gente espera agora colher frutos, né, de todo esse processo que a gente passou, né, Theo? O Eric, você no ano que vem, Moto E, Isso. esse ano, né? A gente tá gravando em 23, mas já é 24. Moto E e Superbike não. Não, acho que eu vivi a experiência esse ano, pude entender como funciona o campeonato, entender como que é a categoria. Como eu te falei, eu tenho uma relação muito forte, muito legal com a Honda, então meu projeto é continuar com a Honda, mas junto com eles a gente viu que esse projeto agora não é o melhor para minha carreira, nesse momento não é um projeto que eu vejo que posso ter um destaque e poder ser um cara competitivo, então acho que não vale a pena em 24 a gente seguir nesse projeto. Claro que a porta está aberta e isso nada impede a gente voltar mais pra frente, mas eu quero poder também pessoalmente como atleta focar muito na Moto E e colocar meu empenho em grande parte dele na Moto E para eu conseguir ir em busca desse título. Pode ser que ele venha, pode ser que não, mas pelo menos estar ali 100% e dedicar mais concentração, mais foco para esse campeonato. Mas claro, vou fazer 2 campeonatos porque, como eu digo, são somente 8 etapas no ano. Muitos pilotos que participam da Moto E também fazem 2 campeonatos. Então é para compor mais o calendário e a gente poder, de certa forma, se preparar para as corridas da Moto E e estar em cima da moto mais tempo. E Né? esse outro campeonato, você depende de você está conversando com a Honda também? Sim, Quer dizer, depende da Honda, depende de calendário. Vocês estão querendo encontrar um caminho, você e a Honda. Porque também depende de calendários, né? Claro, se eu ir, por exemplo, o Campeonato Espanhol em 2022, para mim era uma opção legal, mas coincidiu muita etapa. Então é um campeonato que eu já não tive chance de ser campeão. Foi legal, foi um ano interessante, mas eu quero estar no campeonato que eu tenha a chance de performar, não só em prós, mas também no resultado final do ano. Coincidiram 3 etapas ano passado no Campeonato Espanhol, em 2022, perdão. Então aí a gente tem que ver, estamos aguardando alguns calendários saírem e ver o que a Honda também acha interessante e a gente vai decidir. Você na Moto E tem 11 vitórias e 8 poles, né? Agora, o campeonato era mais curto, agora é um campeonato maior. A sua equipe na Moto E, ela é de que país hoje? Italiana. E quer dizer, você tem a Honda, você está trabalhando com uma filosofia japonesa e está trabalhando com italianos, né? Muito diferente? Então, a minha relação com a Honda é mais na parte da empresa, fábrica, comercial, marketing aqui do Brasil. Certo. Então, eu não tenho uma relação direta. Ano que vem não terei, né? 24, 23 eu tive relação com uma equipe que era japonesa no Campeonato Mundial de Superbike e que tem um comportamento bem diferente da equipe italiana, né? Então, a minha relação estreita e forte com a Honda Brasil, apoio e patrocínio. Aí depois, esse ano eu corri numa equipe japonesa, mas só nesse ano. Mas a minha relação com a Honda é Honda Brasil. Certo. Mas respondendo a pergunta que você falou, a estratégia e trabalho de uma equipe italiana e uma equipe japonesa é bem diferente. Uma porque eu acho que o italiano ele tem uma resposta e uma reação mais rápida no trabalho. Os caras são mais, não vou dizer mais acelerados, acho que eles têm uma reação mais instantânea das mudanças que precisam ser feitas, e o japonês tem todo aquele processo, aquele sistema, que não é que não funcione, mas é diferente para nós, acho que brasileiros, é um timing diferente do nosso, entendeu? Então a gente vê até na evolução da moto, a gente vê durante o ano. Então eu comecei a temporada com uma moto, durante o ano foram chegando algumas modificações, que no ponto de vista deles, eles colocaram para a equipe oficial, não funcionou? Descarta, não tem por que colocar na equipe satélite. Certo. Só que assim, algumas mudanças, são poucas as mudanças que vêm acontecendo durante o ano. Enquanto você pega, sei lá, uma Ducati, uma Aprilia, o cara traz uma carenagem da frente, a traseira, o motor, a embreagem, o freio, a bolha, tudo. E é uma mudança muito rápida. Então, por isso que eu acho que talvez as equipes e marcas europeias estão crescendo mais rápido. Você pode ver Aprilia, KTM, Ducati, na Superbike tem a BMW também andando na frente agora. Então acho que é uma forma de trabalho diferente, que por enquanto parece que a forma europeia está funcionando melhor, mas nada impede que as asiáticas voltem a liderar. Eu vou perguntar para você, pai, valeu a pena tudo até agora? Com certeza, com certeza. Aquele momento que eu te falei daquela emoção,
é que naquele momento que ele estava para nascer, eu imaginava que ia chegar aqui. Então, para mim, é missão cumprida, né? Assim, a gente conseguiu nosso objetivo de ele ser uma pessoa reconhecida, de ter sucesso, de viver do esporte. Hoje ele é um profissional, ele vive disso, né? Ganha para isso, tem um nome reconhecido, tem história que ele já fez no Brasil, coisa que nenhum piloto conseguiu, né? Os títulos que ele já teve, as marcas, você vê, é o piloto com mais vitória, com mais pole da Moto E, né? Então a gente hoje, dentro do círculo da MotoGP, ele é um cara respeitado, né? Então isso a gente fica feliz, porque a gente conseguiu alcançar um objetivo saindo aqui do Brasil, com toda a dificuldade financeira, sem a gente ter dinheiro, sem ter equipamento, e meter as caras lá e você sabe, você chega lá e começa a dar resultados, os caras não gostam muito não. Sim. E aí tem que vencer essa barreira também de poder chegar, porque a princípio eles olham para você e vê quanto você traz de dinheiro. E aí quando vê que você não tem dinheiro, você começa a dar resultado, você fala, pô, mas esse cara vai dar resultado, vai tirar desse aqui, ó. Vai tirar do espanhol, vai tirar do italiano. Então, eu tô bem satisfeito, assim, tô realizado. Hoje, para mim, se ele falar, vou parar de correr, eu e a mãe dele já estamos realizados. E o que significou até agora para você o teu pai? Nessa Tudo, trajetória? Né? Tudo. Ele é o meu parceirão aí. Se não Não fosse não perturba de vez em quando, não? Você tá maluco? Isso é a coisa que ele faz desde que eu começo a me perturbar, mas faz parte, né? O tempo todo, Theo. É o chatão, a gente chama ele de chatão. Mas quem manda acelerar é a mãe, não sou eu, tá? Eu falo pelo contrário, eu seguro ele. Não, mas assim, graças a Deus eu posso dizer que eu tenho muita confiança e graças a Deus eu trabalho muito com a minha família. Todo mundo de casa trabalha comigo, a minha irmã trabalha comigo, a minha mãe também. Meu pai é meu empresário desde que eu comecei. E a gente, em vários momentos, né, pensamos em ter um empresário que levasse minha carreira, que ajudasse. Que eu posso dizer que em alguns momentos talvez teria nos ajudado a tomar decisões corretas, mas também talvez em outros momentos poderia ter sido pior. Então acho que a decisão de ser nós mesmos sempre, que eu sei que meu pai nunca vai me enganar, nunca vai fazer algo para querer tirar um proveito e sei lá, de alguma forma me levar para um caminho que não vai ser bom, sempre vai pensar no melhor para mim. Mesmo ele pegando no meu pé e falando muito na minha orelha, eu acho que sempre algo positivo, né? E algo que vai ser bom para mim. Então, hoje como meu pai falou, eu tenho uma vida ótima, eu sou muito feliz com a vida que eu tenho. Eu moro na Espanha, tenho minha casa lá super legal, moro com a minha namorada, sou super feliz com a vida brasileira. E aí a gente tá lá, ele vai em todas as provas, fica lá em casa comigo, a gente, quando tem oportunidade em alguma corrida, passeia, conhece alguns lugares diferentes. Eu com o esporte, hoje em dia eu falo 4 línguas fluentes e nunca fiz aula de italiano, nunca fiz aula de inglês. Inglês na escola, aquele inglesinho, né? Aula de espanhol e, eu falo catalão também, porque eu moro lá em Barcelona, me entendo francês. Tudo isso o esporte me deu. Então, acho que todo esse aprendizado de, viajar o mundo, já rodei o mundo umas 4, 5 vezes, fui para vários países, pude conhecer várias culturas, várias pessoas, vários lugares diferentes. Então, acho que isso é o que soma muito também, não só o esporte, a conquista pessoal como atleta, mas também a conquista como pessoa e toda a experiência que eu ganhei com tudo isso. Se não fosse esse cara aqui me apoiar desde o começo e estar ali do lado, sempre me motivando nos momentos difíceis também, eu não teria conseguido. Então, esse cara aqui é o grande responsável também. O Eric, e você ainda pensa em MotoGP? Claro, né? O sonho acho que todo piloto é chegar na MotoGP. Como eu falo em muita entrevista que eu dou, né? Existe o sonho, existe a realidade que a gente pode alcançar. Na minha carreira eu tive momentos que eu tive mais próximo, momentos mais longe, mas acho que o desejo e a vontade é sempre esse. Não é impossível, obviamente é difícil, porque, como a gente falou agora há pouco, são pouquíssimas vagas, são 22 motos para o mundo inteiro. Então o planeta todo querendo estar lá. E a gente vê que tem muitos pilotos jovens subindo, a troca de pilotos está muito rápida hoje em dia. A gente vê que tem pilotos perdendo vaga. O Paul Espargaró, baita piloto, não tem moto pro ano que vem, cara. Sim. Ele tá sem moto pro ano que vem. Sem moto, colocaram o Pedro Acosta com 20 anos, que é um piloto rápido, tem todo o potencial. Mas eu achei uma sacanagem com o cara. O Paul Espargaró se machucou esse ano, grave no começo do ano, perdeu mais da metade da temporada, voltou aí no meio do ano e o cara não tem moto pra correr, porque não tem espaço. Mas eles deram preferência para um mais novo, justamente por ser uma coisa... Não, marketing é bom. Também, não, o moleque é bom, campeão da Moto 2, tem todo o potencial. Mas não tem relação com a idade, assim, ele só... Também. O chato foi ter tirado... Quantos anos tem o Paul Espargaró? Acho que ele tem 31.
Cara, mais novo ainda. É, 32. Não, e o cara, pô, se machucou, né? Isso que foi Sim, complicado. Ele não teve chance sim. de demonstrar o potencial dele, entendeu? E é assim, então acho que esse ano a minha ideia, né, junto com a Honda e de ir pro Superbike também, era de se aproximar também da MotoGP de alguma forma, porque tem muitos pilotos que vão no Superbike pra MotoGP, mas a Moto E também é uma boa porta, uma boa possibilidade. A gente já teve o Bradley Smith, que fez um ano de Moto E, depois foi pra MotoGP no ano seguinte como piloto da Aprilia. Então, assim, não é impossível, mas eu tô muito feliz agora na Moto E. Eu acho que é um campeonato que eu tenho muito espaço, tenho a minha chance de ser campeão mundial, que é realmente meu sonho. Meu sonho é ser campeão mundial. Se for na Moto E, na Moto 2, na Moto 3, na MotoGP, não interessa. Meu sonho é ser campeão e acho que a Moto E é uma possibilidade e vou continuar aí tentando. Só um negócio que podia ter perguntado antes, que eu tava bem na cabeça. Tem simulador na moto também? Não tem. Não? Não tem. Já tentaram fazer vários. Ah, não tem simulador Não na tem. moto? Não, É porque- treinar mesmo. É porque, assim, não existe nada que simule a reação real da moto. Então, por exemplo, no carro, o piloto basicamente, na Fórmula 1, um exemplo, ele vira o volante. Só. Certo. Não tem nada mais que o piloto faça, não. Se acelerar, frear. Na moto. Na moto tem toda a questão do peso. Na moto, se você vai um pouco para trás, se você vai um pouco para frente, já muda o que a moto faz. Você não vira a moto com o guidão, você vira a moto com o peso do seu corpo e a forma com que você vira o seu corpo. Então, tudo isso, um simulador não consegue ter essa resposta. Eu já testei um que era muito bom, acho que fazia uns 2 anos, o melhor que tinha na época. Aí você coloca lá um cara que tá acostumado a andar no simulador, vai lá, bonitão, então eu subo e não consigo andar. E eu sou um Você piloto não- profissional. Eu subo, não consigo, porque a minha reação é de fazer o que eu faço na moto. E pro, E aí não É vira. outra pro simulador você tem que fazer assim, E aí não virar o vira, guidão. é Você certo, tá doido, aí eu não vou virar a vira, moto não no vai- guidão. né? Agora, tem mais treino, tem mais treino, assim, falo, por não ter um desgaste financeiro do que numa Fórmula, né? A moto ou não. Não tá tendo muito treino, não, tá? Não, a nossa preparação é tudo menos a nossa moto que a gente corre. A moto que a gente Cê- corre é pouquíssimo que a gente, É que a gente pouco, faz. Também. É limitado. Não, Exatamente por causa desse lado financeiro. A É Fórmula muito 1 caro. também, acho que é só teste oficial, É, né? A Fórmula 1 A nossa também. E o que eu faço é treino de motocross e treino de supermoto. Você tá andando É. de motocross ainda? Que é o preparo que a gente pode fazer. Eu tenho que andar de moto. Mas o motocross não é perigoso, caramba? Eu faço mais na Tanto é que pré-temporada. teve gente na MotoGP que se arrebentou na O motocross, Valentino né? mesmo. O Valentino. Mas Mas, faço né? mais na pré-temporada. Mas você faz o motocross porque você gosta ou pra se preparar, pra te ajudar na hora de Pra me ajudar. competir? Assim, eu gosto, mas muito pra me ajudar. Porque o motocross, nas 2 rodas, acho que é o esporte mais físico que existe. Fisicamente é uma exigência, assim, em outro patamar. Então, assim, você fazer, cara, 20 minutos no motocross, fisicamente, o cara tem que estar muito bem pra ele aguentar. Uhum. Parece pouco, mas é muita coisa. O motocross foi uma das minhas maiores escolas de É de doideira. narração, de cobertura. Eu acompanhava muito, não sei se vocês conhecem, lembram, o Roberto Boit. Conheço. O Roberto Boit Ele é administrador lá do Roberto Goiânia. Boit é um cara que me ajudou muito no meu começo de carreira. Conversando, mostrando, viajando. Ele estava em fim de carreira. Ah, Ele já estava em fim de carreira. Mas eu acompanhei um ano dele, do Roberto ainda pilotando. E aí ele me ensinava muito, né? Porque eu era muito amigo, sou amigo dele até hoje. É uma figuraça, né? e O Roberto foi o primeiro a fazer um mundial de motocross. Foi o primeiro brasileiro a fazer um mundial completo de motocross. Ele é gente Ninguém boa, tinha gente feito boa. E assim, fisicamente exige muito. E pra mim é muito bom. Na pré-temporada eu faço bastante. Durante o ano eu vou algumas vezes só, com cuidado. Eu não exagero nos saltos, porque eu também não é que eu seja um cara muito profissional em motocross, mas me ajuda muito fisicamente. E é o que a gente pode fazer, né? Porque afinal de contas, no asfalto eu posso fazer supermoto e eu faço um pouco de motocross e eu faço muito treino físico, né? Eu sou um cara que sempre treinei muito, faço muito ciclismo. Eu faço 15 mil km no ano de bike. Caraca. Todo Eu dia ele pedalo passa aqui bastante. perto. É mesmo? Eu passo né? aqui na frente da SBT, cara. Dia É sim, mesmo? dia não. E a Sobe o subida da pico. SBT, a nossa, vamos na subida da SBT, já começa, hein? Que já tem a subidinha aqui, já desce ali pro Rodoanel, né? Sim, sim. E aí, pra gente, o ciclismo é um dos principais treinos, pelo menos na minha rotina, é um dos principais treinos. Depois treino na academia, musculação, um pouco pra ter uma resistência. Eu não posso ganhar muita massa muscular, senão eu ganho peso. Tem que ser aerodinâmico, não pode ser muito largo. Tem todo o cuidado pra estar preparado para a moto. Eu não tenho que fazer um treino pra ficar forte na academia, tem que ficar forte pra aguentar a frenagem, aguentar o físico, aguentar a prova, acostumar com o calor. A gente passa muito calor na moto também, na Superbike, por exemplo, na Indonésia, umidade de 90 com 33 graus, meu amigo. Você não consegue respirar, cara. Macacão, o calor da moto. Esse ano na Calor no Superbike,
A gente teve problema porque o Scar passa debaixo da pedaleira. Eu queimava o pé direito. Aí chegava com o pé fritando. Meu pai vinha com água gelada, jogava água. Cara, doideira. E coloca alumínio, tudo nos negócios pra proteger pro calor não passar. Mas esse povo também é doido, né? Um Os caras calor. que fazem as motos. É que não tem outro caminho, entendeu? Não tem jeito. Não, mas Dane-se o piloto, né? Bom, gente, acabou o nosso tempo. Obrigado. Que você tenha um ano de muitas conquistas, que você consiga o seu título tão esperado e que você continue com essa carreira de tanto sucesso e levando o Brasil aí para fora, mostrando sua capacidade e continue cuidando dele, pode, pai. Obrigado, Theo. Obrigado, Ale. Puta, foi muito bom o bate-papo com vocês aqui. E, bom, Vambora. Vamos trazer notícia para vocês ano que vem. Vambora. Obrigado aí pelo espaço. Obrigado a todos aí de casa. Tamo junto demais. Ó, me acompanhe lá no Instagram, Eric Granado. Torçam muito pra mim ano que vem na Moto E. E nos outros campeonatos que eu vou participar, em breve vai ter notícias, fiquem ligados que vai valer a pena. Vamos lá. Bom, gente, valeu demais. Sempre aquele papo. Faça a sua inscrição no nosso canal, faça a sua inscrição no canal do SBT e a gente volta aí, de repente, na próxima segunda-feira, às 7 horas da noite, com mais um programa inédito. Um forte abraço e cuidem-se bem.